Vocês estão mais carecas aí do que eu de saber que uma redação de vestibular, ela é escrita com introdução, desenvolvimento e conclusão. O artigo de opinião é um texto no qual a gente defende uma ideia. A gente argumenta, a gente para isso precisa defender uma ideia. E acontece que a nossa ideia principal, a nossa tese, ela vai ser apresentada logo no início do texto. O nosso modo de pensar sobre o assunto escolhido para escrever, ele vai estar expresso já na largada do texto. Então a minha tese é a minha proposição, é aquilo que eu afirmo, é a ideia que eu defendo. Eu vou começar o texto trazendo também essa ideia. Evidente, posso contextualizar, né, situar melhor aqui o meu leitor, mas eu preciso sim apontar uma tese aqui, um ponto de vista meu, e ser coerente com essa tese. Eu não posso cair em contradição. Eu tenho que ir adiante sem me contradizer. No desenvolvimento, eu vou apresentar argumentos. Argumentos. São justificativas. É aquilo que vai dar o alicerce para que ao final eu diga, ó, a minha tese, gente, tem validade, porque os meus argumentos dão essa sustentabilidade para ela, né? E na conclusão, obviamente, a gente vai dar mais um alerta, fazer uma síntese, um reforço das nossas ideias, e assim a gente fecha o texto. Em geral, nós fazemos assim, ó, a introdução tem o primeiro parágrafo, aí depois nós temos no desenvolvimento geralmente 2 argumentos, não é? Em função do tamanho do texto, e o último parágrafo é dedicado à conclusão. O que ocorre? Cada argumento que nós formos apresentar no nosso texto, ele precisa de um parágrafo. O parágrafo é o que a gente chama de tópico frasal, é o tópico que eu estou abordando. Enquanto eu estiver ainda dentro desse tópico, eu estou no mesmo parágrafo. Se ao contrário eu mudar de tópico, aí eu vou para um novo parágrafo. Eu preciso esgotar o anterior, certo? Preciso iniciar aquele tópico e fechar aquele tópico. Bom, caso eu tenha realmente concluído a minha ideia, eu vou para o segundo argumento. Vamos lá, eu pergunto aqui, alguém já teve alguma situação em que vocês encontraram uma certa dificuldade para se comunicar? Que situação era essa? Quando as pessoas não se conheciam. Tá. É mais complicado. Detalhe um pouco mais para mim, que situação foi isso? Não aconteceu comigo, é só... Sim, tranquilo. 2 pessoas que não se conhecem. Normalmente uma é tímida, né? Uma é tímida. Como é que você faz para, quem sabe, conquistar a amizade de uma pessoa tímida? Puxa assunto. Puxa assunto. Isso. Tenta quebrar o protocolo, né? Enfim, você tenta se aproximar. Que outras circunstâncias a gente poderia apontar em que há dificuldade na comunicação para nós? Diferença de idade, professor. Olha, vai adiante. Eu tenho uma forma de pensar, uma forma da qual eu fui educado, e eu tento passar isso para minha filha, né? Com uma idade menor que eu, enfim. Tem alguns conflitos, né? Ela tem uma opinião já, então às vezes é difícil eu conseguir colocar para ela algumas coisas que seriam importantes ela levar para a vida dela. Muito bom. Mais detalhes aí, vamos ver. Situações de dificuldade na comunicação que a gente enfrenta. Falando uma língua estrangeira. Falar uma língua estrangeira. Você está num país, né, que não é o seu, e aí você quer qualquer coisa. Isso é algo que eu posso acrescentar para vocês aqui, porque também a gente vai ter esses conteúdos, né? Sim, há uma defesa enorme de que a gente aprenda outros idiomas. É importante, o inglês é importante. O professor Paulo Simões foi meu professor há mais de 20 anos, não sei se ainda está vivo, gostaria que estivesse, não tenho realmente informações sobre ele, mas é uma pessoa de grande inteligência. Ele fez esse texto aqui, ó, chamado Uma Conversa Complicada, mas não muito. E aqui eu estou apresentando então essa redação que ele fez, que não deixa de ser um artigo, né?
Olha o que ele diz. O jovem de classe média e razoável escolarização comunica-se com bastante naturalidade na linguagem coloquial. No entanto, há situações em que as palavras parecem sumir do seu dicionário mental. Ele está dizendo o seguinte, né, que a gente no dia a dia, né, usa a nossa coloquialidade assim com muita facilidade em função da nossa razoável escolarização. Mas dependendo da situação, é como se as palavras sumissem, né, do nosso dicionário mental, é como se nós não tivéssemos um discurso pronto. Então, o pessoal assim, ó, ele fez a introdução do texto com uma tese, ele está defendendo aqui uma ideia. Esse parágrafo curto aqui é uma ideia que ele está defendendo, né? O jovem de classe média, razoável escolarização, comunica-se com bastante naturalidade na linguagem coloquial. No entanto, há situações em que essas palavras parecem sumir do seu dicionário mental. Beleza. Vamos agora, então, para a parte argumentativa, né? Ele vai trazer aqui o segundo parágrafo, vou ler aqui para vocês. Vamos ver se vocês se enxergam nessa situação aqui. Olha lá, ó. A propósito, lembro um fato que ocorreu quando eu tinha 15 anos e morria de amores por uma colega de turma. Flertávamos na sala de aula e no recreio. Chegou então o dia do baile da primavera, uma festa tradicional da escola onde estudávamos. Era preciso formalizar o namoro. Era preciso formalizar o namoro. E por que eu estou dizendo aqui que eu acho que isso tem a ver com todo mundo, né? Não porque vocês tiveram... Acho que todo mundo já teve interesse por alguma colega ou algum colega, tá? Não venham com essa de me esconder. Mas assim... tá. Mas não é esse o ponto. A questão é a formalização do namoro. Isso me parece algo que é muito espetacular na nossa comunicação. Olha lá. A ideia de vê-la dançar agarradinha com os colegas me martirizava. Mas o que dizer? Convidá-la para ir ao baile comigo era impraticável. Eu não tinha automóvel nem idade para dirigir. Levá-la de ônibus com vestido de festa era muito desajeitado. Perguntar-lhe simplesmente se queria ser minha namorada parecia tão sem graça. Isso para não falar na timidez e no medo insuperável de ouvir um não. A situação parecia complicada. Então olha que interessante, né? Ele trouxe aqui uma situação na qual ele realmente começou a ter uma paixão avançando, né? E ele queria formalizar o namoro com a moça, né? E aí surgiu uma oportunidade, um baile da primavera. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Como é que a gente pode ir ao baile e tudo mais e tal? Aí vamos para o terceiro parágrafo, porque vejam que o tema é as dificuldades na comunicação, não é? E as estratégias para superar as dificuldades. Quer dizer que ele superou a dificuldade, né? De que maneira? Vamos ver. Em momentos assim, o melhor era pedir ajuda. Afinal, os amigos existem para as ocasiões difíceis. Eu era muito estudioso e prestativo. Na hora das provas, muitas amigas da minha princesa me pediam ajuda. Então vejam, seria muito fácil para qualquer uma delas avaliar a minha cotação e as minhas chances. Recado vai e recado vem, fiquei feliz. O terreno era favorável. Vejam que legal aqui ele usar o termo terreno numa redação, né? Ou seja, o terreno aqui é uma palavra em sentido figurado, a linguagem metafórica está valendo. Mas se por um lado desaparecia o medo de um insucesso, por outro lado, o problema da comunicação ficava o mesmo. O que dizer? O que propor? Né? Tu já sabe que, opa, alguma chance existe, mas e agora? Como é que vai ser? Né? Então, olha só. O que dizer? O que propor? Resolvi apelar para o humor. No final do recreio, passei por ela e perguntei: Luciana, boneca dança. Foi isso que ele disse. Luciana, boneca dança. Ela sorriu e não precisou responder. O sorriso dizia tudo. Ali estava uma boneca que dançaria comigo e dançou todo o baile. Ó que legal, né? Então, ele apelou para o humor, no humor deles ali, né? É isso que eu quero dizer para vocês, pessoal. Quando a gente vai argumentar, qual é a forma mais simples, a forma mais tranquila e que todo mundo pode se valer dela, não é? Para a argumentação. Formas de argumentação. Primeira forma de argumentação é o argumento pelo exemplo. Argumento pelo exemplo. Gente, a gente utiliza exemplos, né, para poder tornar um conteúdo
Música